esperando que aumente a nossa audiência. Infelizmente estamos aí, né, com essa dificuldade. Vários alunos da turma escreveram aí que estão com dificuldade de se fazer presente e tal. É um problema, porque é uma disciplina que eu tenho procurado assim trazer discussões, provocar discussões. Hoje, mais uma vez, assim como a semana passada eu trouxe aquele texto que falava sobre excesso de gestão e a gente problematizou um pouco, hoje eu quero trazer também algumas provocações deste livro, né, Vencedoras por Opção, do Jim Collins e do Morten Hansen. Esse livro é um livro que foi escrito há quase uma década atrás, um pouco menos, e ele é fruto. Jim Collins é uma referência na área de gestão de pessoas, gestão de empresas. É um dos principais autores da área da gestão, da área da administração. E nós, dentro da cadeira de gestão de pessoas, vamos usufruir um pouco, né, do conhecimento, das teorias e dos resultados das pesquisas que o Jim Collins realiza. Ele faz muitas pesquisas. A teoria que ele apresenta, né, que ele traz nos seus diversos livros, é uma teoria que, em geral, é construída a partir de pesquisas realizadas dentro de empresas. Ele é um autor da área de negócios, ele é um autor da área de gestão. Portanto, para ele, né, afirmar, pregar determinadas práticas, né, ensinar algumas teorias, elas precisam ser bem fundamentadas. E essa fundamentação ele busca através exatamente de uma investigação profunda dentro de empresas. Vai para dentro das empresas e tenta compreender, né? Tenta entender quais são as melhores práticas, quais são os melhores resultados e tal. E nesse livro, Vencedoras por Opção, esse livro é resultado de uma grande pesquisa que ele realizou durante mais de 15 anos. Durante mais de 15 anos, ele foi desenvolvendo uma pesquisa que imaginem, inicia essa pesquisa com 20.400 empresas. Ele seleciona 20.400 empresas e dá o start para a pesquisa. E começa a fazer um levantamento de informações, de dados, especialmente de desempenho destas 20.400 empresas, e vai estabelecendo filtros, né? Vai estabelecendo filtros nessa pesquisa, nessa investigação, até que ele chega num número bastante pequeno, num número de menos de 10 empresas, que aí sim se tornam o foco principal da maior investigação. Ele vai fazendo levantamentos de dados destas milhares de empresas e vai estabelecendo, como eu disse, alguns filtros, né, até que neste grande funil sobram menos de 10 empresas que ele elege como as empresas 10 mais. Um título que ele deu. Né? Ele chamou as empresas 10 mais. Ele chama estas empresas de 10 mais porque são empresas, e aí ele vai para dentro das empresas para tentar entender elas, para tentar descobrir qual é o segredo dessas empresas. Ele chama empresas 10 mais porque estas empresas, neste grande funil de mais de 20 mil empresas, são as empresas que apresentaram desempenho, crescimento 10 vezes maior do que todas as outras 20 mil empresas.
E mais, apresentaram desempenho, resultado 10 vezes maior do que, inclusive, as empresas do mesmo segmento, das suas concorrentes. Uma coisa é tu pegar e comparar com empresas de todos os segmentos. E elas foram 10 vezes melhor do que de todas. Mas ele compara também com as grandes empresas, os grandes concorrentes daquele segmento específico, e elas estão muito acima da média. E estas são, como eu disse, menos de 10 empresas, mais precisamente são 7 empresas. Estas 7 empresas, de diferentes segmentos, ele vai então para dentro delas e tenta compreender o que faz com que elas tenham um desempenho tão superior, tão acima da média. Enfrentaram as mesmas crises. O período analisado, como eu disse, é no mínimo 15 anos. E nesses 15 anos teve crise, econômica, crise, enfim, crises diversas que afetaram muitos mercados, que afetaram o segmento destas empresas, que fizeram com que algumas empresas destes segmentos quebrassem. Entretanto, estas não só permaneceram, como tiveram um resultado excepcional. E aí ele vai lá para dentro. Ele menciona aqui, no início, e aí depois eu vou trazer a provocação para a gente refletir um pouco. Ele menciona no início, depois eu vou ler, mas eu gostaria já de chamar vocês para os depoimentos dos TDEs. Eu quero conversar com vocês sobre o que vocês escreveram lá, especialmente quero ouvi-los assim sobre se houve dificuldade ou não naquele processo de autoavaliação. Relacionar, as competências que se espera, que se deseja, ok, de cada um. Mas o processo de avaliação muitas vezes é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, então gostaria de ouvir vocês sobre isso. Podem até já ir se inscrevendo ali no chat, para a gente ter uma ordem de apresentações. Mas assim, então o que ele coloca? Quais são os critérios, o que ele usou? Ele buscava esses cases históricos de sucesso que tivessem passado por 3 testes básicos. E quais foram esses 3 testes básicos? Em primeiro lugar, o empreendimento sustentou resultados realmente espetaculares por um período de 15 anos ou mais em relação tanto à média de mercado de capitais como ao seu setor específico. Então esse era um filtro. Estas empresas tiveram resultados surpreendentes, espetaculares, comparando com a média de mercado e comparando com o seu setor específico. Segundo, esse empreendimento atingiu estes resultados em um ambiente particularmente turbulento, marcado por eventos incontroláveis, muito rápidos, incertos e potencialmente danosos. Aconteceu isso na trajetória destas empresas, nestes pelo menos 15 anos? Sim, e elas ainda tiveram resultados extraordinários? Ok, então elas estão dentro. E depois, o empreendimento começou sua ascensão à grandeza a partir de uma posição de vulnerabilidade. No início de sua jornada para se tornar uma destas empresas 10 mais, ainda era ela era uma empresa nova e pequena? Bom, se no início da jornada ela era uma empresa nova e pequena, portanto vulnerável, num segmento que já tem outras empresas consolidadas e instituídas, ela surge nova, pequena. Ela surge num segmento que enfrentou eventos incontroláveis, rápidos, incertos e danosos. E ela consegue ficar muito acima da média de mercado. Essas empresas, então, merecem o nosso olhar, a nossa atenção. E ele vai lá para dentro dessas empresas estudar.
Em determinado momento, e aí é que vem a provocação para vocês, estou esperando as inscrições aqui, tá? Aí que vem a provocação para vocês hoje, que eu quero que vocês se posicionem depois. Ele diz que nesse estudo das empresas, algumas coisas são mitos e algumas coisas são verdades em termos de crenças no mercado. E quando ele começou a estudar essas empresas, ele percebeu que tem algumas coisas que realmente são mitos. E ele percebeu também que tem algumas coisas que são muito verdadeiras. Eu vou ler 5, vou apresentar aqui, vou projetar 5 destas afirmações. E vocês, conforme eu for projetando e lendo, peço que vocês anotem. Essa é mito. Essa é verdade. Essa aqui também é verdade. Esta aqui é mito. Eu vou ler 5 afirmações e vocês opinem. Anotem aí, porque depois eu quero ouvir, né, o que vocês acharam de cada uma dessas afirmações. Se elas são verdadeiras ou se elas são mitos. Tá? Vamos lá, vou projetar aqui para a gente discutir depois. Vocês estão... Tá começando a projetar agora. Então, o primeiro... Olha só, a primeira afirmação, né, que ele coloca como, né, uma provocação para a gente refletir, ele traz: os líderes de sucesso em um ambiente turbulento são visionários audazes com gosto pelo risco. Os líderes de sucesso em um ambiente turbulento são visionários audazes com gosto pelo risco. Ele está estudando exatamente as características que fazem parte destas empresas 10 vezes mais, tentando entender o que torna elas tão poderosas, tão extraordinárias. Uma outra questão que ele investiga é a seguinte: a inovação diferencia as melhores empresas em um mundo acelerado, incerto e caótico. A inovação diferencia as melhores empresas em um mundo acelerado, incerto e caótico. Então, ele traz a questão da inovação e estuda nestes ambientes distintos, né, nestas diferentes empresas e tal, como é que se dá. Isso é mito ou é verdade? Uma outra afirmação que ele pergunta: isso é mito ou é verdade? Um mundo cheio de ameaças favorece os mais rápidos. Ou você corre, ou você morre. Um mundo cheio de ameaças favorece os mais rápidos. Ou você corre, ou você morre. Mais uma. Mudanças radicais no ambiente externo exigem mudanças radicais no ambiente interno. Neste mundo de tantas transformações, de tanta incerteza, quando nós temos um ambiente externo que se transforma radicalmente, nós precisamos ter a capacidade de nos transformarmos internamente, radicalmente. E, por fim, grandes e bem-sucedidas empresas têm muito mais sorte que as outras. Grandes e bem-sucedidas empresas têm muito mais sorte que as outras. E aí, ele tem, inclusive, um capítulo no livro, nesse livro. Mostro novamente, Vencedoras por Opção. Ele tem um capítulo que trata da sorte.
que trata da sorte. Bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre estas 5 situações que ele relacionou, a partir dessa grande pesquisa. Não sei, Larissa chegou um pouquinho depois, não sei se compreendeu assim, o que é que eu estava apresentando, né? Eu estou trazendo aqui o Jim Collins, que é um autor que escreveu, enfim, vários livros, e neste livro aqui ele fez uma grande investigação com milhares de empresas e depois elegeu, a partir de um conjunto de critérios rigorosos que avaliam o desempenho das empresas, ele elegeu 7, que são as empresas que têm desempenho extraordinário, que estão muito acima da média. E ele quis entender. E aí ele foi para dentro das empresas para entender, né, o que tem, qual é o segredo. O que faz estas empresas, né, serem tão diferentes e bem-sucedidas comparando com outras do mesmo segmento, com outras empresas do mesmo porte, né, e que não alcançaram resultados tão bons. Longe disso. O que faz com que elas sejam tão melhores que as outras? Não melhor. Elas foram 10%, 5% melhor, em alguns anos mais. Não. Elas tiveram desempenho 10 vezes ou mais superior às outras. Então é muito acima da média. E aí traz estas 5 afirmações para a gente conversar. Será que elas passam por aqui? Né? Liderança visionária, coragem para enfrentar risco, inovação, rapidez, capacidade de adaptação e sorte? Essa é a questão que está posta. O que vocês acham ali que é verdade e o que vocês acham ali que não? Isso aí é conversa, isso é mito. Quem é que gostaria? Muito bem, é isto. Isso é para debater, mas eu gostaria de ouvir vocês sobre o TDE, né? O TDE. Então, gostaria de ouvir vocês sobre a produção que vocês fizeram, que escreveram lá, que ficou muito bacana e tal. E aí, depois, na sequência, cada um pode também falar um pouquinho sobre o que acha, né, destas. Mas eu vou fechar aqui para a gente poder trabalhar melhor. O Elisauer disse que está com problema na câmera de novo e microfone. É isso, Elisauer? Não, está sem áudio. Oi, Juliana. Muito bem, estou vendo quase toda a turma. Alguém caiu aqui, tinha 7 agora há pouco. Mas vamos lá. Valdenir, a palavra é sua. Pois já vão se inscrevendo os demais aí para falar. Eu ia dizer para começar pela sua apresentação, professor. Daí depois eu apresentava a minha aqui. Pode ser? Pode ser? Tu quer comentar sobre as perguntas? Isso, Sobre as comentaria afirmações? primeiro, daí depois eu faço a Vamos lá, apresentação. perfeito, perfeito. O que tu achou das... Tu quer que eu... Não preciso reproduzir, tu anotou, né? Mas Eu anotei só o que eu acho, mas não tá a descrição ali certinho. Não, tranquilo. A primeira é... Eu vou reproduzir então aqui de novo, Tá. rapidinho. E aí tu vai te manifestando. A primeira é esta. Grandes e bem-sucedidos... Não. Essa é a última. Essa daí é a primeira. Os líderes de sucesso em um ambiente turbulento são visionários, audazes com gosto pelo risco. Verdade, eu concordo. Vou até anotar aqui. Eu acho que é verdade isso daí. Esta A1, então, é verdade. Eu acho que é verdade porque se tu não for um visionário e não for audaz, a tendência é ficar na mesmice, vamos dizer assim, não vai se manter durante 15 anos, tá? Tem que estar sempre inovando e renovando. Legal. A inovação diferencia as melhores empresas em um mundo acelerado, incerto e caótico. Verdadeira também, concordo. Mais ou menos na mesma sequência da primeira ali, acredito que a inovação é o caminho, exceto, por exemplo, a caneta Bic, que é a mesma caneta há
tanto tempo, né? Sim. Mas aí é a praticidade em si, mas não. Mas eu acredito que a inovação é um ponto. Às vezes tu não vai inovar no teu produto, mas a inovação com teus clientes internos e externos de outras maneiras vai manter a empresa durante esse tempo. A 3, que é o correr ou morrer. Você corre ou você morre? Essa daí eu também concordo um pouco por causa que o mercado hoje em dia está tão competitivo, então eu acredito que essa daí também é verdade. Os mais rápidos têm melhores resultados, é isso? É que no meu pensamento nem sempre tu vai ser o mais rápido, mas às vezes tu vai ser o primeiro a ser lembrado. Por exemplo, tu cativa teu cliente, tá? No momento que ele for fazer uma cotação, ele vai lembrar de quem primeiro? De ti. Então, às vezes, tu não é o mais rápido para chegar no cliente, mas sim o que vem primeiro na cabeça dele. Então, é um é mais ou menos isso daí. Legal. Mudanças radicais no ambiente externo exigem mudanças no ambiente interno. Eu acho que essa daí é mito, porque às vezes tu vai ter uma mudança muito radical no teu ambiente externo, só que se tu tiver um ambiente interno equilibrado e sadio, tu não vai precisar mudar, por causa que tu vai te adequar a qualquer mudança que tiver externamente. Então eu acho que essa daí é um pouco de mito. Legal. E, por fim, grandes e bem-sucedidas empresas têm muito mais sorte que as outras. Essa daí é o seguinte, eu já acho que o senhor já deve ter ouvido aquela história de jogador bom tem que ter sorte, né? Eu concordo, só que eu acho que sorte não vai durar 15 anos, que nem ele fez um levantamento de 15 anos. Então acho que essa ideia é mito, porque tu não vai ter sorte durante os 15 anos. Tu pode ter 2 anos, mas tu tem que ter uma competência, vamos dizer, além dessa sorte para te manter no mercado. Muito bem, muito bem. Vou Aham. deixar elas aqui. Ah, tu vai projetar agora, né? Deixa eu parar aqui. Legal. Depois nós vamos retomar, mas eu quero ouvir a opinião de todos aqui. O que vocês acham que é verdade, o que vocês acham que é mito. O Valdemir trouxe os seus argumentos, bons argumentos. Depois nós vamos ver o que ele chegou, que conclusão que ele chegou lá na pesquisa. Sobre A o palavra é TDE, tua. Vamos lá. sobre o TDE, eu fiz em cima da minha função atual, embora seja uma função nova. Eu atuo hoje como coordenador de logística. Eu estava há menos de um mês atrás como supervisor de logística, que também era uma função nova para mim, que eu ganhei essa promoção no final do ano, então ainda estava me adaptando muito. O que eu fiz? Eu pontuei primeiro a questão do que eu acho que são as competências que precisa ter para o cargo, tá? Que é persuasão e influência sobre a equipe para o desenvolvimento do trabalho com excelência, gestão estratégica, tomada de decisões com base na visão da empresa e dos colaboradores para uma elaboração dos processos no menor tempo e baixo percentual de erros. Trabalho colaborativo, aqui no caso é referente aos demais setores e tudo mais. Embaixo ali eu até botei uma observação de trabalho em equipe, que daí é dentro da própria equipe da logística em si. O de cima seria com setores que nem de vendas, marketing, etc. Comunicação verbal e escrita, que eu acredito que quando tu está num cargo como coordenador, supervisor, etc., a tua comunicação tem que ser muito mais ampla e muito mais fácil, assertiva, vamos dizer assim, do que se estiver em outros cargos. Eu sempre digo para o pessoal que a gente é responsável pelo que os outros entendem, não só pelo que eu digo. Porque se eu falar de uma forma que tu entender errado, não vai adiantar, não vai fluir o trabalho, no caso. Raciocínio lógico para o auxílio nas tomadas de decisões e decisões de análise, de planejamento, de problemas e resultados. Planejamento e organização. Foco nos processos e tarefas, conclusão dos trabalhos e atingimento de prazos e metas. Resolução de problemas e domínio das tecnologias. Aqui a questão é sobre indicadores, até mesmo que nem ali em cima citava de comunicação escrita, de ferramentas que se utilize de sistemas e etc. Então, fazendo a autoanálise, foi bem difícil, tá, professor? Para mim foi, acho que a parte mais complicada, assim, onde eu demorei mais tempo. Na minha autoanálise, então, eu acredito ter o básico de todas as competências, porém, eu acredito que em todas eu tenho algo a melhorar. Vamos lá, vou ler que fica mais fácil. Competências escritas acima, necessitando exercer e me aperfeiçoar em quase todas.
tenho um vasto conhecimento dos processos logísticos devido ao tempo a ter passado nas mais diversas áreas da mesma. Tenho um grande conhecimento da funcionalidade da empresa, porque eu tenho a interação com todas as áreas já há um tempo, então eu tenho conhecimento de como funciona todas as áreas e do que eu preciso para satisfazer, vamos dizer assim, essas áreas. Então, eu acho que esse é um dos meus pontos fortes. Os meus outros pontos fortes são trabalho em equipe, domínio das tecnologias, porém, eu acredito que nessas duas eu posso ainda me aperfeiçoar. Tá? Necessito me aperfeiçoar mais na visão estratégica, porque para mim é um ramo novo, uma parte nova. Antes vinha a visão estratégica para mim e eu só aplicava na equipe. Agora eu tenho que ter um pouco dessa visão para saber como que vai funcionar o trabalho, vamos dizer assim. Liderança ou persuasão e influência sobre a equipe. Essa questão, eu acredito que nem eu disse, que eu tenho um pouco, só que eu tenho que aprender muita coisa ainda, porque tem muita coisa que é na vivência, na prática, que a gente vai passando e eu acho ainda que eu tenho que me aperfeiçoar. Acredito que o mais urgente seja o foco nos processos e tarefas. Eu vi que eu tenho uma dificuldade hoje de pegar alguma coisa e concluir ela. Geralmente eu vou levando até um ponto e não concluo, ou vou postergando, empurrando e tudo mais. Então eu comecei a anotar e botar prazos e etc., tanto para mim quanto para as pessoas que são comandadas, vamos dizer assim, né? E eu acredito que seja isso. Eu vou parar a apresentação. Vou voltar aqui. Para mim foi bem difícil, professor. Parecia que eu estava fazendo um currículo, assim, sabe? Porque tu tá fazendo ali, tu começa a pensar e tu pensa, olha, isso daqui eu posso botar no meu currículo, olha, isso daqui eu posso botar lá. Mas foi bem difícil porque geralmente tu faz essa visão, essa avaliação de outras pessoas. É mais fácil tu criticar e avaliar outras pessoas do que a si mesmo. E ao mesmo tempo eu acredito que sempre a gente vai ter alguma coisa para evoluir. Então, de todas as questões ali, eu acho que o aprendizado vai ser eterno, vamos dizer assim. E eu acredito que seja isso. Muito bom, Valdenir, muito legal aí a tua avaliação. Realmente, concordo contigo, é difícil, e é bem isso, né? Nós estamos sempre prontos para julgar os outros, né? Avaliar os outros, apontar o que eles deixam de ser e tal. Aí daqui a pouco, né? Olhar para si, né? É um exercício difícil, mas importante. É a melhor forma, né, de nós nos desenvolvermos é criarmos, né, essa prática, esse hábito de fazer, sim, uma autoavaliação e tal. Vê bem que tu identifica ali. Bom, tu elencou, né, para a tua função ali, competências técnicas, competências conceituais, competências comportamentais, e depois tu identifica que sim, tem algumas competências comportamentais, mas tem muita competência técnica que tu vai adquirir, na verdade, né? Essa questão da visão estratégica, da organização, do foco, por mais que se pense, isso aí é comportamental, né? Conseguir focar, não, isso é técnica, né? Isso são competências técnicas que o que é bom, né? Porque competências comportamentais são mais desafiadoras. Né? As competências comportamentais são muitas vezes difíceis de mudar comportamento. Competência técnica e conceitual é uma questão de aprendizagem, de desenvolvimento, de busca, né? E aí, se tu tem a vontade, que é uma competência comportamental, né? Se tu tem a iniciativa, se tu tem a atitude, se tu tem a vontade, se tu tem a capacidade de fazer essa autoavaliação, essa leitura de si e tal, bom, aí tu já tem as condições necessárias para buscar o aperfeiçoamento técnico, que é necessário permanentemente, né? Esse não tem mais essa de que eu vou fazer o curso agora para, né, resolver a minha vida profissional. Não tem mais como parar, né? Não tem mais como parar. Pode não ter a necessidade de cursos formais, mas a busca por conhecimento e por aperfeiçoamento, essa é constante. E quando a gente fala, né, busca por aperfeiçoamento, na outra turma agora das 19 horas, né, teve algumas discussões assim, porque alguns colocaram assim como pontos que precisam melhorar,
eu sou perfeccionista, eu preciso me corrigir nesse aspecto, porque eu sou perfeccionista. Eu disse, não, que bom que tu é perfeccionista. Né? Quer dizer, quando a gente está buscando aperfeiçoamento, é para quê? Por que nós estamos buscando nos aperfeiçoar, nos tornar mais próximos do perfeito? E o perfeccionista é aquele que exige de si a perfeição, que exige, e que bom, né? Bom, mas a perfeição não existe sempre, né? Nós somos humanos, ok, mas a busca pela perfeição é possível. Se a perfeição não é possível, a busca pela perfeição é possível, né? Agora, claro, a gente tem que saber lidar com isso, porque na medida que nós somos perfeccionistas, e aí eu compreendi aquelas manifestações que eu me referi da outra turma, essa coisa de ser perfeccionista, ela muitas vezes traz frustrações, porque a pessoa se cobra muito, ela quer sempre acertar, ela quer sempre fazer o melhor. E neste afã, neste desejo, nesta necessidade de entregar sempre o trabalho perfeito, às vezes nós, na nossa condição humana, pecamos por alguma razão. E aí aquilo frustra. Então, saber lidar com eventuais frustrações, sem deixar de, sim, continuar buscando ser perfeito, mas saber lidar com momentos que vão surgir e que representam a nossa imperfeição, a nossa incapacidade. Saber lidar e ter a inquietude necessária para buscar a correção. Né? O problema é, muitas vezes, esta frustração bloquear, essa frustração travar, essa frustração trazer medos e eu, né, dar um passo atrás a partir do insucesso. E a gente sabe, né, às vezes isto acontece. Então, saber lidar com a frustração do erro, mas não deixar essa característica importante, né, de busca pela perfeição, que é o aperfeiçoamento. Melhorar a liderança tem técnicas também. Isso mistura, né, um pouco da questão comportamental, mas é técnica também. É conceitual também, porque liderança passa também pelo teu conhecimento, né, pelo teu domínio. Quer dizer, um líder, ele inspira confiança, ele traz respeito quando a gente realmente reconhece nele um domínio da área, do assunto, um conhecimento superior. Né? O líder perde credibilidade quando a gente percebe que, bom, mas ele sabe menos do que eu, né? O meu líder, como é que ele vai me liderar se ele não tem nem o domínio da técnica? Então, o conhecimento é importante e melhorar a liderança passa por esse aperfeiçoamento de competências técnicas, conceituais e comportamentais. Muito bom, muito legal. Muito obrigado, Valdenir, pela costumeira participação, valiosa participação. Que bom que estás aqui, como vocês, né? Vocês todos são diferenciados. Muito obrigado. Quem vai trazer o seu depoimento e falar sobre as frases também, as afirmações? Quem é que quer ser o próximo? Vamos, turma, vamos lá. Quem é que vai falar? Fala, Juliana. Muito bem. Então, pode abrir, prof. Como é que tu quer que eu projete as frases? Sim, é melhor. Eu vou ler elas. Não vou abrir de novo aqui, tá? Prof. Tá, eu projeto. Obrigada. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a votação já com todos agora, tá? Eu vou abrir, tu faz os teus comentários e, na sequência, eu quero ouvir os demais. E aí, depois a gente retoma o TDE para não ficar num ir e vir. Deixa eu abrir aqui de novo.
Essa é a primeira, Juliana. Os líderes de sucesso em um ambiente turbulento são visionários, audazes, com gosto pelo risco. Sim, eu concordo que seja verdade, porque o líder tem que estar não pronto, mas sim preparado para aquele ambiente turbulento, de acordo com a frase. A Muito bem. qualquer um novo caso que vem. Ele tem que estar, não digo preparado, né? Pronto, quer dizer, eu digo preparado. Sim. É isso. Ok. E a inovação diferencia as melhores empresas em um mundo acelerado, incerto e caótico. Sim, a inovação é a tecnologia, é o que o mercado procura, é o que as empresas procuram sempre. Então, eu digo sim, verdade. Legal. Um mundo cheio de ameaças favorece os mais rápidos. Rapidez. Ou você corre ou você morre. Eu digo que pode ser os dois, pode ser o mito e pode ser verdade, porque ali Mas tem que opinar. é Tem o que que, escolher. sim, vai, coloca o mito então, porque rapidez não quer dizer que tu vai alcançar o teu objetivo com a rapidez, entendeu? Não é o que tu vai, a rapidez não é o único fator, entendeu? Para alcançar o que é almejado pela empresa. Então, eu acho que pode ser mito. Tá bem. Mudanças radicais no ambiente externo exigem mudanças radicais no ambiente interno. Adaptação. Tu fica naquele. Mito. Mito. É, como tu disse, a adaptação. Não é que exige mudanças radicais, tu tem que se adaptar. Então, Mas não seria mito. precisa necessariamente ser uma mudança radical. É, não Ok. precisa ser. E a última, grandes e bem-sucedidas empresas têm muito mais sorte que as outras. Mito. Não diria sorte. Eu diria reconhecimento. Grandes empresas e bem-sucedidas têm reconhecimento. E como o colega falou, não tem sorte por 20 anos, 15 anos. É o reconhecimento pelo esforço, pelo trabalho da Mas empresa. tá. Agora eu vou passar tudo de novo, Aí. não para ti, para todos agora, e Ah, cada tá. um já vai se manifestar. Aí depois tu volta para falar do teu TDE, tá? Mas Tá para a bom. gente não interromper e fechar essa. Quem é que quer comentar? Vamos lá. Bianca, me diz. Eu vou chamar todos agora. Bianca, essa primeira, tu concorda? É verdade ou é mito? Eu concordo. Concordo até com as falas dos outros dois colegas. É verdade que o Sim. líder, então, tem que ser visionário, audaz e gosto pelo rico. Larissa, o que tu acha? Verdade ou mito? Eu concordo, professor. Eu Concorda? eu acredito. É o quê? Eu estou um pouco rouca. Se der uma crise de tosse aqui, me perdoem. Não tem problema. Tu concorda que é verdade. Isso é uma Sim, eu acho. verdade. Eu concordo com a Bianca, né? Que foi a fala anterior à minha. Sim. Eu concordo que seja verdade, porque líder de sucesso é aquele que está com a visão lá na frente de todo mundo. Entendeu? A situação difícil vai vir, o problema vai vir, mas ele já está olhando lá na frente, ele já está se preparando para o que pode acontecer, né? Então, e ele geralmente ele arrisca, né? Uma mudança, um layout, alguma outra coisa que pode correr o risco, mas que ele já consegue ver lá na frente as vantagens desse risco que ele corre. Então, eu concordo que seja verdade. Legal. Ezequiel, o que tu acha? Concordo, e inclusive eu acredito que as três primeiras elas se interligam, né? Um líder, quando ele é visionário e tem o gosto pelo risco, ele vai culminar nessa inovação na empresa, o que, por sua vez, num mundo cheio de
de ameaças, a empresa vai conseguir se adaptar melhor, né? E tu sendo mais rápido, e eu acho que eu incluo proativo nisso, né? Você consegue prever as ameaças e se preparar para elas quando elas vierem e agir com rapidez quando elas vierem de fato, né? Tá, tu já tá te antecipando aí, Ezequiel. Mas então tu concorda com essa primeira. Nós vamos voltar Concordo. nas outras, a gente volta. Elisauer, será que tu tem microfone? Se não, tu coloca no chat ali o que tu acha. Se tu concorda, verdade ou mito essa que está que está sendo projetada? Verdade ou mito? Tá, vamos adiante. Mito. Ó, um voto para o mito. Cinco votos acreditando que isso é uma verdade. Elisauer crê que não. A inovação diferencia as melhores empresas em um mundo acelerado, incerto e caótico. A Juliana e o Valdenir concordam que isso é uma verdade. Bianca. Eu acho que sim também, prof. Porque a inovação hoje em dia ela fala muito mais alto do que qualquer outra coisa, que nem tipo uma pessoa que nunca teve um telefone, por exemplo, tipo, sei lá, ela, digamos assim, um caminhoneiro, tá? Ele, tipo, ele não tem estudo, mas ele tá ali num momento que ele tem que, sei lá, ele tem que sair daqui do sul e ir pra Bahia. E ele não sabe o caminho. Ele vai precisar da tecnologia do GPS para ver o caminho, entendeu? Então, eu acho que sim. Então, Concordo. a inovação é uma verdade. Ezequiel, a Larissa? Professor, acredito também que seja verdade, porque hoje em dia o mundo está muito competitivo, né? Então, pegando assim um exemplo bem simples aqui no bairro onde eu moro, tem uma rua que é a rua dos comércios, assim, tem de tudo ali. E lá tem, sei lá, a cada esquina tem 2, 3 salões de beleza, por exemplo. E aí, cada salão de beleza precisa ganhar o seu espaço. E aí, o que eles vão fazer para ganhar o cliente, para ser diferente do outro que está ali a menos de, sei lá, 5 metros de distância? É inovar, é criar promoção, combo, unha, cabelo, essa coisa que está em alta aí. Então, é fazer o diferente, né? Então, eu acho que o que fazer o diferente é o que vai pegar a empresa e jogar ela lá na frente de todo mundo. Então, eu acredito que a inovação, sim, ela diferencia os melhores. Legal. Ezequiel? Elisauer já pode se manifestar ali no chat também, essa segunda. Bom, Ezequiel. em relação a essa, eu acho que... Ah, tu já disse sim, né? Não, mas só em relação a essa, então, acredito que sim, acredito que as empresas que sempre buscam inovar, elas estão um passo à frente das outras, e aquelas que não têm esse mindset de inovação, elas acabam ficando para trás do mercado, né? Não tem muito o que fazer. Beleza. Elisauer? Vamos adiante. Rapidez. Mundo. Esse o Valdenir votou que é verdadeiro e a Juliana, acho que foi a Juliana, achou que não. Vamos ver. Bianca, o que tu acha? Um mundo cheio de ameaças favorece os mais rápidos. Ou você corre, ou você morre. O que tu acha, Bianca? Eu concordo com a Juliana. Não é porque tu vai ser rápido que tu ou devagar que tu não vai chegar, no caso, no objetivo. Tá, então essa tu acha que é uma inverdade, isso é um mito. Beleza, Elisau, já te passo a palavra. Larissa, o que tu acha desta? Um mundo cheio de ameaças favorece os mais rápidos. Ou você corre ou você morre. Eu fico que seja um mito, professor, porque como
está falando na frase, né? Cheio de ameaças. Uma hora o mercado está lá em cima para alguns e para outros nem tanto, né? E aí ser rápido, talvez investir um valor muito alto num negócio, às vezes pode ser arriscado, né? Tu Então, acha que a rapidez pode ser um problema? eu acho que precisa ser cauteloso nesse momento. Tá bem. Ezequiel, eu acho que não concorda com isso. Diga, Ezequiel. Eu concordo que a rapidez ela não está ligada realmente com a qualidade, né, ou a eficácia da atuação relacionada à ameaça. Mas eu acredito que ela é importante sim, para quando acontece uma ameaça de um fator externo, né, a tua velocidade de reação, a tua proatividade quanto a isso, ela pode te beneficiar também, né, nas tuas tomadas de decisões para lidar com isso. Então eu acho que é verdade, sim. Legal. Elisauer, eu fiquei sem a tua opinião na questão anterior, que era sobre a inovação, e agora Sim. sobre rapidez. A questão da inovação ali. É sempre necessário ver se essa inovação ela é proveitosa para a finalidade que a empresa executa. Muitas vezes, muitas empresas tentando inovar erram, né? Então isso pode ser, como o colega citou ali, a questão da BIC, né? Não tem o que inovar. São anos e anos e anos do mesmo produto, com o mesmo perfil, com a mesma, né? Embora aqui a BIC ainda tem a BIC 4 cores, né? Eles inovaram de uma certa forma, mas o produto central da empresa manteve o seu padrão, né? Mas e aí? E aí, tu concorda ou não com a frase? A inovação diferencia as melhores empresas em um mundo acelerado, incerto e caótico. É verdade. É verdade. Essa é a verdade. Diferencia. Sim. Né? Mas não necessariamente beneficia. Sim. E com relação à rapidez? É como eu falei naquela questão do audaz, né? Às vezes isso eu acho que é um pouco mito isso, porque velocidade às vezes pode estar conectado à imprudência, né? Então nem sempre a velocidade traz excelência ao serviço. Existem serviços, existem produtos, existem produções que necessitam de tempo para que haja uma qualidade, né, final, uma excelência na oferta daquilo que a empresa propõe, né? Legal. Vamos lá, turma, agora na penúltima. Mudanças radicais no ambiente externo exigem mudanças radicais no ambiente interno. Bianca, o que tu acha? Eu acho que radical é uma palavra muito forte. Mas concordo em partes. Pelo radical ali. Tá, mas e aí? É verdade ou não é? Concordo. É verdade. Mudanças no ambiente externo exigem mudanças no ambiente interno. Ele colocou radical. Mudanças radicais exigem mudanças radicais. Eu acho que em algumas situações sim, outras não. Larissa. Eu já acho que é mito, professor. O ambiente interno geralmente segue regras já bem consolidadas. Vejam que nós estamos falando das empresas que estão muito acima da normalidade, que tiveram resultados extraordinários, espetaculares. Tá? E ele está perguntando: vocês acham que quando tem mudanças radicais no ambiente externo, as empresas estas, que são extraordinárias, elas mudam também radicalmente no ambiente interno? Então, veja, eles estão falando de liderança, estão falando de inovação, estão falando de velocidade, estão falando de adaptação radical, né? E ele quer saber, vocês acham que isto pode justificar esse desempenho superior?
Tu acredita que não, que assim como exceto Bianca, assim como o Valdemir e a Juliana também acham que não. Uma mudança externa não pode representar uma mudança interna. A empresa precisa estar bem estruturada, se eu entendi bem, a empresa precisa estar suficientemente bem estruturada para estar preparada e enfrentar essas mudanças do cenário. Quer dizer, mudanças sempre vão existir. O cenário vai estar sempre se transformando. Se a empresa vai se... Estou interpretando o que você disser. Se a empresa vai estar se transformando a cada mudança de cenário, bom, vai ser uma empresa que a gente não sabe como funciona, como é. Hoje é um jeito, hoje... Por outro lado, o que ele está perguntando é, mas será que não é exatamente essa capacidade de se adaptar e se reconstruir, né, se reinventar todo dia que vai fazer com que elas sejam diferentes? Isso é que ele provoca. Mas, pelo que eu entendi, não. Tu acredita que não, é isso? Acredito que não. Acredito que para uma empresa conseguir ganhar mercado, consolidar uma marca, um logo, alguma coisa assim, leva um tempo, né? E aí, se toda hora ficar mudando, imagina a Coca-Cola, se todo ano a Coca-Cola mudasse o logo dela, fosse diferente, deixasse de ser vermelho e branco, mudasse as cores, ia ficar complicado, né? De você olhar, às vezes não está nem escrito Coca-Cola, a gente só vê. Mas ele não está dizendo necessariamente que são mudanças de logo, né? Quer dizer, são Não, mudanças pois é, eu de estou pegando lá o processos. bem básico, muito Sim, menos para mudanças radicais, entendeu? tá. Então Eu tá. acho mito. Dado o voto. Ezequiel, o que tu acha? E depois, Elisão. Eu acho que, como a colega falou, radicais, né, ficam uma incógnita ali. Eu acredito que é um mito, porque a empresa, quando ela está preparada, ela também prepara o seu ambiente interno para enfrentar aquilo que acontece no ambiente externo. Mas, por outro lado, um exemplo, né, eu trabalhava numa empresa que, com a pandemia, um fator externo, fez com que 100% dos funcionários fossem trabalhar de home office, né? Mas isso também mostra que a empresa estava preparada para aquilo e se adaptou, né? Mas ainda Mas assim eu teve acho uma que mudança radical, é uma né? mudança radical, exato. Mas ainda assim eu acho que eu discordo. Tá bem. Elisauer? Eu acho que isso é verdade, sabe? O momento atual que nós vivemos demonstra mais do que nunca que sim, as mudanças radicais no ambiente externo exigem sim mudanças. A gente teve empresas que mudaram, por exemplo, do atendimento físico para o home office, né? Do dia para tiveram que se adaptar a isso, tiveram que, né? No momento de pandemia e na odontologia, na fisiologia, a gente estuda a questão da influência do meio. Sempre que o meio, Muda? né, mudar, o meio influencia, né, as tuas características, influencia a característica da empresa em si. Não necessariamente que ela vá mudar o produto, mas ela pode mudar todo o seu modo de atuação em virtude das interferências externas. Eu acho que isso é bem verdade, sabe? Legal. Muito bem. E a última, para a gente fechar aqui a nossa discussão da noite. Grandes e bem-sucedidas empresas têm muito mais sorte que as outras. O que tu acha, Bianca? Eu acho que isso é mito. Acho que Mito. não quer dizer se tem sorte vai ser bem sucedido. Eu acho que tem que Ok. ter toda uma questão de marketing, uma questão de, sei lá, entendeu? Mas Mas tu não é. acredita em sorte, Bianca? Acredito em sorte, acredito que as pessoas têm sorte, mas não Tá. que, Mas não que é se o ela tiver determinante para a sorte, empresa. exatamente, mas não porque ela vai ter sorte que ela vai ser sucedida, entendeu? Às vezes Tá ela bem. pode ter sorte e não ser sucedida. Legal. Larissa, concorda, discorda? Essa daí eu concordo em parte, essa daí eu fiquei bem em dúvida, porque eu vou jogar que é verdade, porque às vezes empresas que estão bem destacadas são bem mais vistas, são bem mais lembradas pelo consumidor, pelo concorrente.
Eu vou jogar que seja verdade. Elas têm mais sorte. É. Ezequiel. Eu discordo e acho que, como tu comentou, não é o fator determinante, né? Mas ajuda, né? Nem hoje a gente tem empresas que não funcionam mais, né? Por conta da pandemia, né? A gente pode dizer que é uma má sorte isso, né? É um fator externo que culminou, né? Assim como em outros casos em outros anos, né? Como aquela queda em 2009 que teve, né? Também impactou bastante, né? Isso é uma falta de sorte também. Então é de se pensar, né? Mas a princípio eu discordo. Ezequiel. Elisauer, desculpa. Eu acho que isso é verdade, sim. Eu acredito que seja verdade. Citando de novo o exemplo da Coca, eu olho direto no History Channel ali aquelas grandes empresas, né, e como elas aconteceram, como elas se formaram. E a questão da Coca-Cola, né, que a colega citou ali. A Coca-Cola, o cara tinha a fórmula dela, tinha tudo, mas não dava certo, o sabor ainda não chegava. E aí um dia ele tinha um pouco no copo e ele botou água gaseificada, né? Então foi um lance de sorte. Quando ele botou aquela água com gás e ele tomou aquilo, ele disse, pá, é isso, é isso. Então foi um lance de sorte, assim, olha, a empresa que e outros tantos, né, que acabaram gerando os seus produtos e tiveram lances de sorte. Tiveram momentos de sorte, momentos em que a estrelinha brilhou ali e a coisa simplesmente, pum, explodiu, né? É preciso ter sorte. Legal, legal. Olha só, exceto as duas primeiras, que praticamente foram unânimes, né? Houve uma concordância, assim, de que são verdades, que o líder tem que ter visão, né? Tem que ter essa visão, tem que ter gosto pelo risco e tal, exceto, teve um que discordou, acho que foi o Elisauer, na primeira, e na segunda todos concordaram que foi verdadeiro, que diz respeito à inovação. As outras ficaram bem divididas, né? Alguns achando que é mito, outros achando que é verdade, as outras três ficou bem dividida. Daqui a pouco a gente volta. Vamos conversar um pouquinho sobre as competências e depois eu converso sobre isso de novo. Quem é que quer falar sobre as suas competências? Fala, Juliana. Vou continuar então, né? Isso aí, Juliana. Eu fiz meu TDE baseado então na minha profissão. Eu atuo no hospital universitário como técnica de enfermagem. Então, as competências para esse cargo é executar ações assistenciais de enfermagem, preparar pacientes para exames, para bloco, pré-operatório, pós-operatório, cooperar com a equipe no desenvolvimento de tarefas assistenciais, então, trabalho em equipe, saber trabalhar, manter a unidade organizada, porque se manter desorganizada atrapalha com todo o teu fluxo, a tua rotina com o paciente. E na autoavaliação, então, eu coloquei, né, na minha autoavaliação, que seria boa comunicação. Tu tem que saber conversar com o paciente, perguntar como é que ele tá, se ele tá sentindo dor, empatia, que tem que se colocar no lugar dele, mas ao mesmo tempo, tu tem que saber lidar com as emoções. Tu não pode, sim, deixar que teu sentimento se envolva e, por exemplo, vai para casa e acaba pensando naquele paciente, na condição dele. Então, saber lidar com as emoções é uma das competências da minha autoavaliação. Comprometimento com a saúde e estado geral do paciente, que tem que chegar no leito, tem que deixar ele em bom estado geral, não sentir dor, fazer os curativos. Então, E tu identificou, Juliana, quais são os aspectos que tu ainda tem a melhorar? Quais são as competências que tu tem que buscar aperfeiçoar? sim, eu busquei, eu ia falar agora.
Então, as características que eu julgo necessário aperfeiçoar é a organização, porque é chamado iatrogenia da enfermagem, é quando o paciente ele vai por uma causa e ele acaba desencadeando outra. Então, eu acho que a organização é algo que eu procuro aperfeiçoar no meu trabalho para não ocorrer nada com o paciente, porque a gente lida com medicação, a gente lida com instrumentos, então acho que é algo que eu procuro sempre aperfeiçoar na minha rotina de trabalho. Outra característica é ter paciência, porque às vezes tu quer ver, tu tá ali no caso do paciente, tu quer ver as coisas acontecerem, mas é preciso um intervalo de tempo para que aconteça realmente. Então, tu precisa ter paciência para cada caso que tu vai ter com diferentes pacientes. Verdade, verdade. Eu acho que nessa área realmente é uma exigência, é uma característica importante. Tem que estar sempre exercitando, né? Muito bom. Quem mais gostaria de contribuir? Vou falar do meu, então. Vamos lá, Bianca. Então, Obrigado. eu trabalho na Ubra, né, na área administrativa. Então, as competências, ter o pacote, tem o domínio, né, do pacote Office, organizar os documentos, né, interno, saber lidar com o sistema interno aqui da empresa, né, que é o sistema ensino, participar de reunião, né, quando for necessário, analisar documentos, pedido de material quando necessário, também quando faltar no setor, atender alunos e professores via telefone ou presencial. As habilidades, então, saber trabalhar em equipe, ter uma boa comunicação, ser organizado, ser proativo e ter empatia. Uma coisa que eu julgo melhorar em mim é ter paciência, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu quero as coisas tudo para ontem. Então eu tenho que entender que certas coisas não dependem só de mim, e sim dependem dos meus outros colegas, na qual às vezes eu tenho que recorrer a eles. E às vezes as coisas não acontecem no meu tempo e no tempo, no caso da pressão do aluno, que quer que resolva aquele negócio logo, né? Então, acredito que seja isso que eu tenho que melhorar. Muito bem, muito bem. Assim como a Juliana falou também, a questão da paciência, mas essa paciência não pode ser também tolerância, né? Porque sim, por vezes nós temos que fazer valer a nossa, né? Tu disseste ali a ansiedade, mas é o dia a dia, né? É a característica do cotidiano empresarial, organizacional. As coisas não são, né? Não podem ser lentas. As coisas não são do nosso tempo, né, prof? Infelizmente. Às vezes a gente quer as coisas tudo para ontem, né? E às vezes a gente não entende esse processo de as coisas ter paciência, de ter calma, de ter essas coisas assim. Mas é por conta exatamente da característica contemporânea. As coisas são assim, a exigência da rapidez e tal, dessas coisas que a gente tem falado, né? E a gente tem que saber lidar com isso, né? Porque isso gera estresse, né? Gera estresse na própria pessoa, a pessoa acaba passando isso para a equipe, e é um elemento que realmente a gente precisa estar sempre aperfeiçoando. Quem mais? Obrigado, Bianca. Quem mais? É isto? Não querem mais falar? Acho que eu posso ir, então. Eu vi que vocês escreveram, eu vi que Larissa escreveu, eu vi que o Ezequiel escreveu. Vamos lá, Ezequiel. Eu escrevi no fim da meada lá, quase acabando o dia. Bom, eu trabalho com suporte bilíngue, então uma das competências que são necessárias, né, e que eu tenho melhorado diariamente é a empatia com o cliente, né, porque quando você lida com suporte, você tem que entender o problema dele como se o problema fosse seu também, né, a tua comunicação, ela tem que ser muito eficiente, muito eficaz também, tem que ser uma comunicação de qualidade, ainda mais lidando com uma outra língua, né, que não é a sua língua mãe, pois você também lida com uma cultura diferente, né, por exemplo, os americanos, eles são bem objetivos, eles são bem diretos ao ponto, né, quando tu lida com latino-americanos, eles são mais amáveis, eles costumam te entender melhor. Então essas diferenças, elas também, elas impactam, né, em como você vai estar lidando com aquele ticket de suporte, né.
Então, eu acredito que essas são umas competências muito importantes, assim como a resolução do problema, né? Que quando você lida com o suporte direto, você tem que ter, e técnico, né? Você tem que ter tanto habilidades de comunicação como a parte técnica relacionada ao produto, né? Quando você tem essa sinergia entre conhecimento de produto e habilidade de comunicação, tu consegue atender o cliente da melhor forma possível, né? Então, com relação a essas habilidades a melhorar, eu considero todas, né? Porque a gente evolui a cada dia, né? Quando a gente busca essa evolução, esse crescimento, mas acredito que fica bastante relacionado às partes técnicas do produto em si, né? Pois é um produto que muda bastante, evolui bastante, então tu tem que estar sempre sabendo quando lança uma atualização, o que que mudou, o que que vai impactar o cliente, porque provavelmente ele vai entrar em contato contigo e tu tem que estar pronto para atender ele, né? Muito É isso bom, aí. Ezequiel. Muito bom, excelente, Obrigado. muito legal. Mais alguém gostaria de se manifestar? Contar aí da sua Acho que agora avaliação? falta eu, né? Por enquanto não foi ainda. O professor não Conta sei para nós, apresentar a Larissa. tela, não, então vai assim mesmo. Por que tu não sabe apresentar a Eu não tela? sei onde é que coloca esse negócio aqui. Mas isso é uma competência, então, que tu vai adquirir agora. Eu não sei Tem a setinha ali, setinha, apresentar agora, né? apresentar Tu agora. tá com a tua apresentação aberta? Tá. Tá aberta. Numa Tá, achei. outra, a setinha ali embaixo, apresentar agora, e aí tu clica uma janela Uma janela. e procura a tua apresentação. E clica em cima dela. Não? Tá aparecendo. Não, não tá aparecendo ainda. Então não sei. Peraí. Tu clicou no botãozinho ali de baixo, apresentar agora, a setinha, quadradinho com a Cliquei. seta. Cliquei. Aí abriu 3 opções, né? A tela inteira, uma janela, uma guia. Tá. Tá aqui. Aqui, compartilhar. Não veio ainda. Não? Ixi, professor, então não sei não. Opa, deixa eu ver. Não. Conseguiu, Larissa. Tá Apareceu? quase. Mas não apareceu. Apareceu. Isso aí, chegou. Apareceu. Muito bem, tá vendo? Adquiriu a Olha. competência. Fala para nós. Pô, tu tava quietinha aí, tu tinha preparado até uma apresentação. Essa foi a que tu postou, eu vi. Essa foi quem eu enviei para o senhor. Certo. Legal. Vamos lá, conta para nós. Então, eu trabalho numa fábrica montadora de motocicletas. Eu atuo lá no setor de pintura da moto, na parte química, fazendo com que a pintura chegue da melhor forma, mais bonita, brilhante, perfeita para o cliente. Na parte química da pintura, né? Para ser mais propriamente dita. Então, essa função eu trabalho sozinha, né? Eu dou conta de 2 pinturas, então é bastante serviço, então eu preciso ser proativa. Se der um problema, eu preciso correr atrás de manutenção, eu preciso resolver o problema para que o setor não pare de produzir, para que a linha de produção lá na frente não pare de montar as motos. Então, eu preciso também ter iniciativa de, muitas vezes, rodar um processo, mesmo com o problema ali acontecendo, eu preciso dar um jeito de fazer o processo não parar. Então, eu preciso ter essa tomada de decisão também. Eu coloquei aqui trabalho em equipe, eu falei que trabalho só, mas eu preciso trabalhar em equipe porque eu lido direto com o pessoal da produção mesmo, os pintores, o pessoal que trabalha alimentando a linha de produção. Eu preciso estar assim, em comunicação com eles para saber, está saindo legal a peça,
não está saindo com mancha, tudo isso é responsabilidade minha. Preciso também ter conhecimento técnico e prático, né? Conhecer de pintura pó, pintura líquida, conhecer de bombas dosadoras de produto químico, enfim, precisa muito desse conhecimento técnico, né? E as competências que eu coloquei que eu preciso desenvolver bastante é a minha comunicação, e uma característica que é um ponto muito fraco em mim é a minha timidez. Eu me considero uma pessoa muito tímida. Então, assim, é muito difícil para mim ter que chegar com um chefe de produção ou com um supervisor, ou ter que passar para ele o que está acontecendo. Eu já fico com medo da reação dele, do que pode acontecer. Já fico com medo de não ser bem interpretado. Enfim, eu fico com medo de um monte de coisa. Então, eu preciso melhorar, assim, a minha timidez. E é isso, professor. Agora, como é que eu tiro esse negócio? Muito bom, Larissa. Como Tem é que ali eu um tiro? botãozinho interromper a apresentação. Ah, tá. Olha aí. Deu certo? Ah, Deu. tá. Tá de volta. Em Voltou, primeiro né? lugar, parabéns. É legal, assim que tu, assim como tu, o Valdemir também projetaram e tal, legal isso. E assim, ó, bom, desinibição, timidez, né? Isto são aspectos. A boa notícia é que isso a gente também evolui. Vocês apontaram aqui, todos vocês, algumas características técnicas, outras comportamentais, que entendem que são possíveis de serem aperfeiçoadas. E é isso, no início nós começamos a falar, e eu acho que eu citei o exemplo ali da outra turma, né, sobre essa coisa do perfeccionismo, de buscarmos a perfeição. Isso é um estado de espírito, isso é uma questão de atitude, nós querermos sempre buscar melhorar, seja nas questões técnicas, seja nas questões comportamentais. Acho importante esse exercício que a gente fez, assim, de parar um pouco, de olhar para si, né, de verificar aquilo que ainda pode ser melhor. Esse é um exercício que a gente precisa sempre estar fazendo. Né? Como o Ezequiel disse agora, bom, questões técnicas sempre, né? O que eu sei hoje, amanhã já tem coisa nova no mercado. Tem alguns segmentos que a velocidade disso é muito grande, outros nem tanto, mas todos os segmentos estão sempre se transformando. Portanto, essa exigência de estarmos nos aperfeiçoando é uma exigência do nosso tempo, não tem como fugir disso. Mas, Larissa, tu tá muito bem, tu vem aqui, dá o recado, apresenta e tal. Essa questão da desinibição a gente vai vencendo. Isso é um aspecto, né, que a própria vivência, o dia a dia, as experiências vão nos dando essa condição de nos sentirmos mais seguros, de começarmos a acreditar mais em nós, né? Essa coisa da autoestima, de ter mais confiança em si e tal. Isso vai se adquirindo, mas vai se adquirindo também, é uma questão, né, de crença, de acreditar em si e tal, mas isso também vem a partir dessa tua busca, e que eu vejo muito em ti, assim, dessa tua busca sempre em querer saber mais, e a nossa segurança, ela vai se constituindo muito em cima disso também, né? Então, essa coisa da tua curiosidade, né, dessa inquietação e tal, que são características que eu valorizo muito nas pessoas, isto é a melhor forma da gente ir se fortalecendo, e se tornando mais seguro. Tu tem esta característica da curiosidade, do estudo, de buscar querer saber mais. E esse é o caminho para tu te tornar mais segura de si. Tempo ao tempo, e tu chega lá, já está chegando. Eu não vejo assim tanta... Aqui, pelo menos, né, tu sempre tem uma participação muito bacana. Aliás, vocês merecem o meu aplauso, e o meu reconhecimento virá no momento oportuno, porque que bom que vocês estão sempre aqui, sempre muito participativos. Nós temos aqui um final, né, de aula. Eu só vou dizer o seguinte para vocês. Todos são mitos.
todos os 5 são mitos. Ele faz a pesquisa e ele justifica, mas obviamente que depois o porquê que são mitos, né? Aí tem algumas centenas de páginas explicando. Mas só para vocês terem uma ideia, com relação à liderança, os melhores líderes que estudamos destas empresas não tinham uma habilidade visionária para prever o futuro. Não tinham habilidade visionária para prever o futuro. Observavam o que funcionava, descobriam por que funcionava e trabalhavam apoiados em bases comprovadas. Não eram mais dispostos a arriscar, não eram mais corajosos, mais visionários ou mais criativos do que os executivos com os quais comparamos e que são das outras empresas que não tiveram sucesso. Eles eram mais disciplinados e paranoicos. Bom, isso é uma outra característica. Eram mais disciplinados e paranoicos. E aí depois ele fala um pouco sobre isso e num momento oportuno a gente pode retomar. Com relação à inovação, ele mesmo começa escrevendo: para nossa surpresa, isso não procede. Claro que estas empresas de resultados extraordinários inovaram. No entanto, as evidências não sustentam a premissa de que essas empresas tenham sido necessariamente mais inovadoras do que seus comparativos diretos mal sucedidos. Em alguns casos mais surpreendentes, algumas das empresas 10 mais, que eles chamam, foram menos inovadoras. A inovação em si acabou não sendo o trunfo que esperávamos. O mais importante foi a capacidade de dimensionar a inovação, de combinar criatividade com disciplina. E eu acho que foi o Elisauer, que não está mais aqui conosco, que comentou: inovar por inovar não garante êxito, não garante sucesso. A inovação é importante, mas dimensionar a inovação, né, avaliar, estudar, investigar e não simplesmente inovar por inovar. As empresas que mais inovaram não tiveram bons resultados. Elas inovaram. Ele não está dizendo que a inovação não é importante, mas elas inovaram menos do que as outras. E elas tiveram mais êxito porque elas inovaram naquilo que percebiam, que identificavam, né, com uma análise muito mais criteriosa e profunda, percebiam que ali tinha uma oportunidade de mercado, tinha uma situação efetivamente com chances de prosperidade e tal. Então, né, simplesmente inovar não é a garantia do êxito. Rapidez. A ideia de que liderar em um mundo acelerado exige decisões e ações rápidas, correr, é uma excelente fórmula para a autodestruição. Os líderes destas empresas percebem quando é hora de acelerar e quando é hora de frear. Então, ser sempre rápido, nem sempre. Né? Porque ele provoca exatamente nisso. Talvez a frase ele tenha construído exatamente para a gente pensar que sim, isso é uma característica contemporânea. E porque nós falamos muito disso. Né? Tem que ser rápido, esse mundo maluco, a gente, né, a própria expressão que ele disse, que se não correr, quem não corre morre. Mas não é isso. Tem que saber exatamente o momento que tu precisa ter velocidade e, às vezes, os momentos que tu precisa frear. Em relação às empresas comparadas com os cases de mais sucesso, as mudanças radicais, né, elas mudaram menos do que as mudanças do cenário externo. O fato de o ambiente externo estar sendo sacudido por mudanças drásticas não significa necessariamente que a empresa deva se auto-infligir mudanças radicais, e alguns tiveram essa leitura, dizendo que isso não é uma verdade. E a última, que todo mundo, eu acho que diz, não, 2 disseram que sim. De modo geral, as 10 empresas mais bem-sucedidas não tiveram mais sorte do que seus comparativos diretos. Os 2 grupos tiveram sorte, muita sorte, boa sorte, má sorte, em quantidades equivalentes. A questão essencial não é a empresa ter sorte, e algum de vocês falou isso. A questão essencial não é a empresa ter sorte, e sim o que fazer com a sua sorte.
Como é que tu reage a situações que trazem sorte, né, que representam o inusitado, mas bom, favorável? Como é que tu reage a isso? E como é que tu reage ao inusitado que te prejudica? Como é que tu reage à má sorte? Então, estes elementos imponderáveis, eles existem na nossa vida e na vida das empresas. Nós sabemos disso. Ninguém previa uma pandemia, mas tiveram empresas que tiveram sorte com a pandemia. A gente sabe que tiveram segmentos que se deram muito bem, que cresceram na pandemia. E tiveram segmentos que tiveram muita dificuldade na pandemia. Mas a sorte, ou a pandemia, ela foi para todos. Como cada empresa reagiu, né, apresentou um resultado diferente. Então, o que tu faz com o inusitado, com o imponderável, e por isso que ele diz que sorte não é o fator determinante, mas sim o que tu faz. Bom, dá para aprofundar e a gente pode retomar, mas infelizmente o nosso tempo estourou. Quero agradecer a presença de vocês, aplaudir e dizer que, bom, já temos mais um TDE para a semana que vem e vamos trazer mais algumas discussões aí, certo? Obrigado, bom final de semana, fiquem bem, se cuidem, qualquer coisa entre em contato e até a próxima. Valeu. Obrigado e boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa prof. noite, Boa professor. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.